Vamos ao vivo agora com o diretor do Instituto Médico Legal, Vitor Barros, que está junto com o nosso repórter Vinícius Mecenas, que já aparece aí agora na sua tela. Ô Vinícius, eu preciso trazer, com muito cuidado, é claro, esse assunto, a gente precisa ter todo cuidado para informar, que é o seguinte: a imagem viralizou da Daniele Barreto morta. E a gente sabe que existe o Tribunal da Internet. E aí muitas pessoas com essas fotos começaram a questionar, né? Uma morte por enforcamento, a pessoa não fica assim, fica de outra forma. A pessoa, enfim, fica com um aspecto roxo ou com uma língua para fora, coisas nesse sentido. O que não foi apontado pelo laudo trazido pelo IML, que aponta de fato o enforcamento, né, em vez do estrangulamento. E aí eu queria que ele explicasse pra gente como é que foi feito esse trabalho, como é que foi trazido como é que foi realizado esse laudo. Boa noite. Oi Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Olha, realmente ontem foi um dia muito atípico, né? Até porque a gente se programava para relatar e noticiar, né, portanto, a prisão preventiva da Daniele Barreto. E todo mundo foi pego, portanto, de surpresa, porque foi um intervalo de apenas 2 horas, desde a chegada dela no Prefem, que é o presídio feminino que fica lá no município de Nossa Senhora do Socorro, até o óbito ser, portanto, constatado. Foi ali por volta das 4h20, como afirma, portanto, a Sejuc. O IML, inclusive, assim como os agentes periciais, chegaram no local ainda enquanto nossa equipe estava lá, postos entrando ao vivo por diversas vezes no Cidade Alerta ontem à noite. Então, a equipe, que envolvia aí cerca de 4 peritos e um papiloscopista, essa equipe chegou por volta das 6, 7 horas da noite e ficaram lá, portanto, por cerca de 2 horas de relógio, fazendo todo esse procedimento inicial. O SAMU já havia chegado para confirmar, portanto, o óbito e logo depois chegou o IML, que faz ali a análise pericial, como você mesmo adiantou. Eles retiraram algumas amostras das digitais da Daniele, que ficou ali no entorno do ambiente, na cela em que ela se encontrava. Tanto no lençol, que foi o material utilizado para esse enforcamento, assim como também das paredes e da própria unha, até para saber se não houve ali um conflito, uma briga antes da morte. O que, de acordo com os laudos iniciais, foi descartada, porque a causa da morte, melhor dizendo, foi o enforcamento, uma vez que foram encontrados indícios de lesões cervicais, o que condiz, portanto, com o enforcamento e não o estrangulamento, que é quando há a fratura óssea na região da cervical, o que não foi encontrado, portanto, esses traumatismos. Aqui comigo está o Vitor Barros, ele que é o perito geral do IML, que vai ter mais propriedade para falar com a gente, porque, Vitor, como eu disse, é uma equipe robusta, 4 peritos, um papiloscopista. No momento como aquele, em que precisou desse imediatismo, qual que é o procedimento inicial do IML? Boa noite, bem-vindo. Boa noite Mariana, boa noite telespectadores. Bom, a Polícia Científica ela foi acionada no finalzinho da tarde da terça-feira, dia 9 de setembro, para atender um chamado do CIOSP de um óbito que teria ocorrido nas dependências do presídio feminino, ali na região do povoado Tabocas, ali em Nossa Senhora do Socorro. Deslocamos as nossas equipes, tanto a equipe do Instituto de Criminalística quanto a equipe do IML, para comparecer ao local. E ao chegar ao local, a equipe constatou a presença de um cadáver do sexo feminino, que posteriormente foi identificada positivamente como sendo o corpo da senhora Daniele Barreto, e ele estava ao chão. Segundo o relato, ele havia sido encontrado numa suspensão completa na grade do estabelecimento ali da cela, e que para a questão de primeiros socorros ele foi prontamente retirado e realizadas as manobras de reanimação cardiopulmonar pela equipe do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU.
Então, nesse momento, a gente estava diante ali de um cadáver, né, uma ação violenta, uma morte, né, violenta suspeita. Então, foi iniciado ali o trabalho pericial, inicialmente o processamento daquele local de crime. Inicialmente, os peritos criminais presentes e o papiloscopista, cada um na sua área de atribuição. O perito criminal fez o processamento da cena, a perinecroscopia, que é a análise ampla do cadáver, do local imediato da cena. O papiloscopista começou a fazer o levantamento, né, de digitais latentes em toda a cena de crime. Então, foi realizado esse levantamento na parede, né, onde a vítima estava supostamente, né, elevada. Foram encontradas digitais palmares, que estão sendo confrontadas com as digitais da vítima, para que a gente possa afirmar que, de fato, houve, né, a propensão da vítima para chegar no local elevado. Da mesma forma, o lençol que fora utilizado, ele foi realizada coleta naquele lençol, recortes nas áreas onde ficaram em exposição, e esse material foi encaminhado para o nosso laboratório, o Laboratório de Pesquisas Forenses, onde a gente vai fazer a extração do material genético que está contido naquele lençol, onde a gente espera encontrar o DNA da vítima, e se porventura encontrarmos um outro DNA, nós já solicitamos à delegacia que a equipe que realizou os primeiros socorros, né, na vítima compareça no nosso instituto para que a gente possa ter o DNA de exclusão, né? Então, se a gente encontrar, por exemplo, o DNA de um socorrista, a gente já exclui, porque sabe que ele, no momento da cena, ele chegou a posteriori, enfim. E também foi coletado material genético da região embaixo das unhas, porque numa eventual luta corporal, as unhas da vítima ficam impregnadas com material genético do possível agressor, e a gente consegue também encontrar DNA, material genético nessas unhas, e esse foi o processamento do local. Em seguida, a vítima ela foi encaminhada para o Instituto Médico Legal, onde aí sim foi feita a necrópsia do corpo, né, que é o exame interno. Então, a perita médico-legista que estava de plantão constatou naquele momento a presença de lesões cervicais que são compatíveis, né, com o enforcamento por suspensão completa. Não foi evidenciado, como você muito bem observou, a questão da fratura do ocioide, que é muito típica nos casos de estrangulamento, né? Então, a soma do que foi encontrado no local de crime com o que foi encontrado no exame cadavérico nos faz a trabalhar nesse primeiro momento na hipótese, né, de um autoextermínio por um enforcamento. Vitor, eu peço licença agora nesse momento, porque a gente tem o nosso compromisso comercial, a gente volta já já. Isso mesmo, Vini. Eu vou fazer o seguinte, enquanto eu vou para o compromisso, eu vou te deixar com uma pergunta, sigo por aqui e volto com você. Qual a característica de uma pessoa, qual a característica física, né, de uma pessoa depois de um enforcamento, né? Algumas pessoas, infelizmente, tiveram acesso a essas fotos, viram como ela estava. A gente queria saber qual é a característica principal. E mais, né? O Vitor traz o seguinte, que foi feita uma perícia no local, ou seja, tiveram acesso a toda a logística da cela. Essa janela onde estava pendurado o lençol, né, de acordo com algumas pessoas que tiveram acesso à cela, é bem alta, né? De forma que algumas pessoas disseram, olha, a Daniele, apesar de ser uma mulher alta também, mas ela ainda assim não alcançaria. Então, essa perícia foi feita também na grade. Quero entender melhor toda essa logística para saber se existe a possibilidade dela ter tido ajuda. Porque, vamos lá, ela pode, de fato, como está trazendo o laudo, ter sido por enforcamento. Mas alguém ajudou ela isso? Já que ela estava tomando remédio, estava ali possivelmente dopada. Quero deixar essa pergunta. Estamos com o repórter Vinícius Mecenas ao vivo com você, Vinícius.
Olha, Mariana, ela inclusive, Vitor, nos deixou, voltamos agora com o Cidade Alerta, com alguns questionamentos. O primeiro dele, né, vamos por parte, é em relação às características de uma pessoa que foi enforcada. Porque, infelizmente, de forma criminosa, né, alguém vazou fotos da Daniele Barreto morta. Mas as características dela na foto, né, chamaram bastante atenção. Porque muitas pessoas diziam, se for enforcamento, ela deveria estar um pouco mais roxa, ou com a língua ali para fora. Quais são as características de uma pessoa que comete um enforcamento como esse, de forma suspensa, que foi esse o caso? Bom, a modalidade de óbito, né, o enforcamento por modalidade suspensão completa, que é o que foi evidenciado, né, a princípio, no caso da senhora Daniele, existem algumas lesões que são realmente assim típicas, né, que a gente considera, que é a protusão da língua, a questão do rugor facial, né, como é que eu posso falar assim, de uma forma mais simples, esse arroxeamento, né, do rosto, isso aí é visto, mas isso acontece quando a compressão ela é muito intensa. Geralmente nos casos em que o nó ele é feito com uma corda mais fina, em que você tem uma compressão muito forte em um espaço pequeno. No caso do lençol, como ele é largo, então ele distribui aquela pressão de uma forma uniforme ao redor da região cervical. Então não acaba gerando essa constricção tão intensa. No caso da constricção por lençol, por tecidos em geral, a causa da morte ela acontece por uma insuficiência respiratória por compressão da via aérea. A via aérea ela fica comprimida, o indivíduo não consegue respirar, não consegue realizar a troca entre oxigênio e gás carbônico, e aí com o passar do tempo, ela começa um processo de torpor, coma e em seguida entre óbito. É diferente, por exemplo, de um enforcamento completo com corda, né, como se fazia antigamente, né, nos rituais de forca. Então o indivíduo ele era suspenso, uma corda grossa, mas com um espaço pequeno, então ele comprimia com muita força um local muito pequeno, então acabava gerando esse edema, esse arroxeamento bem mais evidente no caso dela. Uma outra coisa é a questão da logística em que isso aconteceu, porque na foto é possível perceber que havia uma grade, onde ela amarrou parte ali do lençol, né, na grade, em direção também ao seu pescoço. Mas abaixo, eu acredito, dessa grade, tinha ali meio que como se fosse uma cama ou algum assento, não sei ao certo, porque não dava para mostrar, e aparentemente mostrava ser um lugar muito alto, desde a grade até esse assento. E a Daniele era uma mulher muito alta. Então, foi analisado isso também em relação ao ponto que foi dado o nó na grade, até o ponto que ela ficou, portanto, em pé naquela recinto? Isso, foi identificado, como eu disse há pouco, na parede em que a vítima estava suspensa, diversas marcas palmares, né, de impressão palmar. A impressão palmar é aquela que fica na região da mão. Então, tudo leva a crer que ela realizou uma escalada e efetuou esse nó numa região posterior. Então é alto a esse ponto. Alto a esse ponto, né? A gente está esperando o confronto, né, entre a palma que foi coletada do cadáver com a palma que foi coletada no local de crime. Essa palma de local de crime ainda está sendo processada no nosso laboratório para ela ser revelada da forma correta e ser feito o confronto, certo? Existe a modalidade suspensão completa, mas não na medicina legal. A gente costuma ver, inclusive, óbitos por enforcamento no que a gente chama de suspensão incompleta, e que a vítima consegue, inclusive, ter o pé no chão. Então, existe modalidade de autoextermínio por enforcamento que a vítima consegue, inclusive, estar com o pé no chão, dependurada, que a gente chama da suspensão incompleta. Então, essa questão da altura, para a medicina legal, ela apenas é classificada como completa ou incompleta, mas não torna o fato impossível de acontecer. E quem fez a retirada do corpo do local, né, que estava ali, portanto, suspenso? Foi a equipe que prestou, portanto, os primeiros socorros, no caso do SAMU, a equipe já da unidade, ou o próprio IML? Não, a nossa equipe, quando ela chegou no local, ela já estava
ao chão em decúbito dorsal. Mas segundo informações, né, que foram coletadas no local, que ainda estão passíveis de confirmação, os primeiros a prestar os socorros à senhora Daniele foram as equipes da unidade prisional, que foi quem primeiro identificou, né, a presença do cadáver suspenso. Então, eles que fizeram essa inicial remoção e, em seguida, o SAMU teria dado continuidade nesse processo de reanimação. Quando você fala confronto, é porque é um trabalho que envolve, só para que quem está em casa entenda, não só o IML, me parece que também o Instituto, o IAPF, né, que é o Instituto de Análises Forenses, também entra em cena para fazer também essas análises, esses levantamentos da cena em que a Daniele foi encontrada, né? Isso. Quando eu falo confronto, é porque a polícia científica, ela, como o próprio nome sugere, ela trabalha com ciência, ou seja, com metodologia científica e com método cartesiano. Então, tudo que a gente afirma ao final no laudo é aquilo que a gente pôde comprovar através de metodologia científica, né? Então, a gente, no final do laudo, as considerações que são feitas ali nos comentários, nas conclusões, são todas baseadas em ciência, né? Então, quando eu afirmo que a informação de que quem retirou foi a unidade prisional, é porque a gente escuta primeiro todas essas evidências, depois a gente vai confirmar, né, com auxílio aí de câmeras ou depoimentos, enfim, e para a gente depois poder ter certeza disso, né? Então a gente não afirma nada de forma precipitada, por isso que sempre a gente fala como informações preliminares. Perfeito. A gente faz esse questionamento, Vitor, porque assim, o que causou também esse desconforto nas redes sociais foi a forma que possivelmente a causa da morte, que foi enforcamento, mas possivelmente sendo redundante mesmo, uma ajuda que ela poderia ter tido nesse conflito, né, de enforcamento e de autoextermínio. Então, assim, o que é levado em consideração, o que é que vocês analisam para entender, né, se de fato houve uma colaboração ou não, para além do que você já disse em relação à questão da retirada das amostras, da região da unha, que é a questão do conflito em uma briga ali na pele com pele, digamos assim, né? Isso, a perícia tenta a todo momento descartar todas as possíveis hipóteses, né? Então, a hipótese de que havia uma segunda pessoa no local, na hora do óbito, a gente descarta de que forma? Procurando o DNA dessa pessoa em algum lugar. Porque se ela esteve presente, né, como todo contato deixa uma marca, ela vai deixar uma marca, seja uma digital, seja um contato, seja um fio de cabelo. Então a gente busca, né, indícios de que poderia haver uma pessoa, né, um segundo elemento naquele local, né? Por isso que é feita essa coleta de DNA generalizada. Num segundo momento também, nós fizemos as coletas, né, de material tóxico, de amostras de sangue e de urina, e encaminhamos para o nosso laboratório para a gente saber se ela estava, por exemplo, sob efeito de alguma droga sedativa que possa ter diminuído a capacidade dela de defesa e permitido, assim, um provável enforcamento, né, intencional. Então, uma mulher jovem, né, sem problemas de saúde, sem nenhuma limitação física, é de se esperar, no caso de um homicídio, que ela lutasse pela própria vida, né? Então, a gente não encontra naquele momento ali indícios de uma luta corporal, indícios de que um desalinho de cena que sugira, né, uma briga, mas ela pode, por exemplo, ter sido dopada, em termos leigos, né? Então, por isso que a gente também coletou material, sangue e urina, e vamos em busca aí de drogas depressoras do sistema nervoso central, né, medicamentos. Então, isso tudo faz parte de um contexto para, no final, a gente poder fazer as nossas conclusões. Eu imagino que isso tem um prazo, né, para vocês, portanto, tornarem público. Mas a Mariana também está no estúdio querendo interagir com a gente. Mariana, fica à vontade. Isso é o seguinte, ele está falando sobre essa coleta de amostra, né, do material genético, enfim. O que a gente precisa saber na parte prática é, quando é que vamos saber? Qual é a data que a gente vai saber se tinha alguma outra pessoa no local ou não? Te deixo com essa pergunta e voltamos ao vivo com o repórter Vinícius Mecenas. É com você, Vinícius.
Perfeito, Mariana. Um dos questionamentos agora da Mariana é justamente isso. A causa da morte, né, foi um documento que saiu de forma muito rápida, né? Foi ontem, foi enforcamento, tudo certo. Mas essas amostras das digitais, esses levantamentos para se saber se não tinha outra pessoa, se não houve um abrigo, um conflito, esse novo exame, esse novo levantamento, tem um prazo para se publicar? Sim, depende da questão do processamento das amostras. Como existe dosagem de pesquisa de material genético, esse é um exame que, por si, ele acaba levando um pouco mais de tempo pela própria natureza do exame. Mas a gente acredita aí que, no mais tardar, num prazo de 30 dias, a gente vai estar com tanto o exame o laudo toxicológico, o laudo cadavérico e o laudo de local de crime prontos e disponíveis para a autoridade policial. Vitor, mais uma vez, muito obrigado, tá? Parabéns aí pelo trabalho, a gente agradece, portanto, a sua participação. Nós continuamos de olho no caso e a qualquer novidade, qualquer instante a gente volta aqui ao longo da nossa programação. Mariana. Te agradeço, Vinícius. Agradeça também ao diretor do IML pela presença aqui com a gente. Vem para a cena Lucas Moura, porque fotos que mostram Daniele Barreto morta na cela do presídio vazaram nas redes sociais. A Secretaria de Justiça disse que vai abrir uma investigação rigorosa. A gente quer saber como que vai ser essa investigação e como foi, né, Lucas, essa chegada também, como eu falei anteriormente, da Daniele no presídio, a orientação do advogado dela pela presença de um psiquiatra. Com você, boa noite. Mais uma vez, boa noite a você, Mariana, e a todos que nos acompanham. Eu já quero apresentar ao nosso público a Viviane Pessoa, está aqui ao meu lado. Ela é secretária de Estado da Justiça e Defesa do Consumidor, é o nome completo da pasta, mas aqui nós estamos trabalhando muito mais no âmbito mesmo da Justiça, né, que é essa secretaria que é responsável pela administração das unidades prisionais aqui no Estado, e ela vai poder nos esclarecer tudo isso. Secretária, primeiro, muito obrigado pela sua atenção. Nós imaginamos que nesses 2 últimos dias, desde ontem, a senhora tem tido dias bastante cansativos, uma rotina muito grande de trabalho, justamente por conta de toda essa situação, e eu agradeço a sua atenção. Eu já começo te perguntando, vou começar pelas fotos. Essas fotos foram divulgadas, a Sejuc já emitiu a informação de que a situação está sendo investigada, foi aberto um procedimento, a corregedoria, enfim, como é que vai funcionar essa investigação e já é possível antecipar alguma coisa nesse sentido? Boa noite, Mariana, boa noite, Lucas, a todos que assistem o Cidade Alerta. Veja, a gente já tomou todas as providências em relação a essa divulgação, a esse vazamento, porque a gente não admite esse tipo de conduta. Então, precisamos identificar quem foi responsável e, para isso, abrimos um procedimento, tanto na Corregedoria da Secretaria de Justiça, como junto à Polícia Civil, que está fazendo a investigação. E a gente também dá o alerta de que as pessoas que tiveram acesso não repassem. Apaguem, porque você não pode fazer uma divulgação de um material que é ilícito. Esse vazamento é ilícito. Então, já tomamos todas as providências desde o momento que tivemos ciência dessa divulgação. Em relação à chegada da interna Daniele... Eu vou te perguntar sobre isso, mas só para a gente fechar a questão da divulgação das fotos. Então, essa investigação ela vai acontecer em uma parceria entre Sejuc, a Secretaria da Justiça, e SSP, é isso? Vocês vão trabalhar em parceria? Como é que vai ser essa divisão de tarefas, digamos assim? São investigações paralelas, cada uma sendo conduzida por uma pasta. Então, a Corregedoria, ela faz a investigação para saber se houve a participação de algum servidor da casa, e a Polícia Civil faz a investigação criminal para saber todos que se envolveram na divulgação e no vazamento. Então, essas investigações correm de forma independente e paralela. É claro que a informação que chega para uma unidade, para a Corregedoria, precisa chegar também para a Polícia Civil, mas são conduções que têm uma independência porque têm caminhos diferentes, né? Então, todas as duas foram acionadas de imediato, ainda ontem, quando tivemos a primeira notícia do vazamento de fotos dentro da unidade. E só para registrar, nós tivemos a interna por 4 meses
no presídio feminino e não houve nenhuma exposição da imagem dela durante esse tempo, porque há um cuidado com isso, em preservar a imagem, em preservar a segurança. Então, se durante 4 meses essa equipe teve, né, todo esse cuidado de não ter nenhum tipo de vazamento, essa mesma conduta essa equipe teve no dia de ontem. Mas é claro que a gente tem que trabalhar de forma imparcial, abrindo todos os tipos de investigação para definir quem efetivamente foi responsável pela divulgação e pelo vazamento. Perfeito. E agora eu te pergunto sobre a chegada da até então interna Daniele Barreto à unidade prisional. A gente tem informação de que ela chega por volta de 3 horas da tarde e que o óbito foi identificado e registrado, pelo menos em nota, por volta de 4h45, foi pelo menos notado por volta disso. Então a gente tem uma diferença aí de mais ou menos 1 hora, 1 hora, quase 2, enfim, algo nesse sentido. E o advogado da Daniele Barreto, ele afirma que existia uma expectativa de que assim que chegasse na unidade, ele usa a expressão, que assim que chegasse na unidade ela fosse imediatamente atendida por um psiquiatra. Por que esse atendimento não aconteceu? Tudo foi feito na unidade prisional que deveria ser feito. Nós temos os protocolos que foram seguidos. Eu falo protocolos para que as pessoas entendam que a gente tem que seguir um caminho legal para que tudo seja atendido. Não é um protocolo frio que não olha para o indivíduo que está ali e vê a condição que ele chega. É um protocolo que segue determinações por questão de segurança, por questão de legalidade, de legitimidade. Esses protocolos foram seguidos. Tivemos todos os cuidados que são necessários com a interna Daniele. Nos 4 meses que ela ficou no presídio feminino, não tivemos intercorrência. Quando ela chegou ontem na unidade prisional, o que foi feito? Ela passou pela equipe de enfermagem, a documentação encaminhada pelo judiciário, após a audiência de custódia, foi analisada para que se desse cumprimento àquele comando judicial. O que foi que se determinou? O que se determinou foi atendido. Enquanto a interna esperava para o atendimento para o advogado, que a equipe chegou para conduzi-la, isso foi um espaço de tempo curto. Nesse tempo, ela foi encontrada desfalecida. Aí iniciamos o quê? O atendimento dos primeiros socorros. Que a gente também tem os protocolos de primeiros socorros. Então, foi dado os primeiros socorros, se acionou o SAMU, e até o SAMU chegar, esse primeiro socorro foi dado pela equipe de enfermagem da unidade prisional. Quando o SAMU chegou, que também fez as intervenções médicas com a interna, constatou o óbito, e aí passamos aos protocolos policiais. Aí se chama a perícia, o IML, a divisão de homicídios, o DHPP e a corregedoria, para que tudo ali seja devidamente esclarecido. Por que uma preocupação da gente esclarecer isso? Porque as pessoas ficam, porque como aconteceu? O que aconteceu? Né? O que foi que houve? Então, a gente vem aqui esclarecer para que fique no sentimento de cada um que os cuidados foram adotados. Todos os cuidados, todos os protocolos. Nós tivemos a interna por 4 meses sem nenhuma intercorrência, e isso diz como é a conduta na unidade prisional. Né? Perfeito. Eu vou continuar conversando contigo, mas Mariana está no estúdio e vai interagir com a gente agora. Pois não, Mariana? Na verdade, Lucas, é só o nosso compromisso comercial aqui e eu já volto com você. Voltamos agora com o repórter Lucas Moura. Pode seguir, Lucas Moura, a sua entrevista tranquilamente. A gente estava falando, né? Só para quem está em casa retomar, sobre a decisão da juíza na audiência de custódia, porque tem isso na decisão, né? Sobre o acompanhamento dela com o psiquiatra, que, pelo que eu entendi, neste primeiro momento não aconteceu, mas eu acredito que ela estava falando sobre o protocolo e que aconteceria depois. Se eu não me engano também, se eu entendi errado, enfim, com você, Lucas. Secretária, retomando aqui a nossa entrevista, a gente entendeu muito bem, na primeira parte da nossa conversa, a senhora dizendo que o protocolo foi seguido e que houve um tempo muito curto entre a chegada dela e o momento em que ela foi encontrada sem vida já dentro da unidade. Mas a determinação judicial estabelecia que ela deveria, de fato, e é o que diz o advogado, assim que chegasse à unidade prisional, ser atendida por um psiquiatra. Nós ouvimos a declaração do advogado dizendo que quando a Daniele chegou à unidade prisional,
Ele foi informado que para que o psiquiatra fosse até lá, teria que seguir de fato um protocolo, enfim, algo que era incompatível com a decisão judicial. A pergunta que eu faço para a senhora é bastante simples. Caso a Daniele Barreto não tivesse sido encontrada morta, a senhora consegue me dizer em que momento ou quanto tempo depois ela teria acesso a um psiquiatra? Porque a informação trazida pelo advogado é de que isso demoraria, diferente da decisão judicial que diz que teria que ser imediatamente. A senhora consegue me dizer em quanto tempo esse atendimento aconteceria caso essa tragédia não tivesse acontecido? Olha, o que muito me preocupa são especulações. A gente tem uma responsabilidade com cada pessoa que ingressa na unidade prisional. Então, o que é que as pessoas têm que compreender? No momento que ela chegou, tudo que foi determinado foi atendido, foi cumprido. Então, não tem por que a gente dizer se ficasse, se fosse, que hora chegaria, porque o que existia ali era uma preocupação em atender a determinação judicial. Nós cumprimos determinação judicial. E isso foi feito. É isso que as pessoas precisam entender. O que é que tem que ficar claro para todas as pessoas? É que a gente teve todo o cuidado com a chegada, a todo tempo. Né? A todo tempo houve um cuidado, houve um zelo. E nesse período, foi um período muito curto entre a chegada e o fato. Quando ela foi encontrada, os protocolos de primeiros socorros foram feitos porque a gente quer preservar a vida. Tem muita coisa sendo dita aí que a gente só pode afirmar com a perícia. Se ela estava, se ela não estava em uma condição já sem vida, a que momento aconteceu o óbito, em que momento todo esse fato e qual foi a dinâmica do fato, isso tem uma conduta pericial que pode nos trazer a certeza de toda a dinâmica. E nós temos que ter a tranquilidade de aguardar isso. Qualquer outra informação, ela pode ser uma informação equivocada. Então, em relação a um psiquiatra, se chegar a uma determinação, a gente vai buscar dar cumprimento a essa determinação. No momento que se chegou de determinação judicial, foi dado cumprimento. Então, não podemos ficar com conjecturas, especulações, porque a gente tem que trabalhar em cima do que estava acontecendo naquele momento e aquele fato que foi feito, qual foi a condução. A condução foi a condução correta, foi feita de forma correta. Houve uma preocupação, houve um zelo. Quando se buscou levar a interna Daniele para o seu advogado, ninguém imaginou que ela estaria nessa condição. Foi surpresa para a equipe, como foi surpresa para toda a Secretaria de Justiça. E qual era a preocupação maior ali? Em poder salvar a interna naquele momento. Então, é isso que precisa ser observado, é como foi a conduta do momento que ela chegou até o momento em que a gente teve aquela notícia e os encaminhamentos que foram dados. Então, a gente não tem como trabalhar com especulações, porque não se pode, numa situação dessa, num caso em que envolve tantas coisas, tanta repercussão, um sentimento que acabou tomando conta do coletivo, a gente trabalhar em cima de especulações. Então, isso me preocupa. O que é que a gente tem hoje de maior preocupação? É que as pessoas, quando fazem, por exemplo, um repasse de uma foto, elas se preocupem com a família que está por trás. Nós temos duas famílias aí que estão sofridas e de luto, tanto a família que já tinha perdido o seu ente, como a família dela hoje. Então, a gente tem que ter respeito por tudo isso. As pessoas precisam ter um olhar respeitoso, sério, criterioso, levar as coisas a sério. Então, não podemos ficar pensando de forma especulativa. O que a unidade prisional receber de determinação, ela vai buscar dar cumprimento, seja de que forma for. Então, a gente sempre informa. A unidade prisional, ela tem um atendimento lá dentro, que é com a enfermagem que está ali. A gente tem um atendimento que é feito periódico por médicos que vão até a unidade, e a gente tem o atendimento fora. E quando o atendimento não é possível dentro da unidade, a gente informa ao juiz da execução para que ele decida os destinos daquele interno. E tudo isso é feito informando ao judiciário cada passo que é dado em relação ao interno. Então, eu acho que isso é importante que fique aqui claro, para que as pessoas não fiquem achando que poderia ser de outra forma. A condução foi correta.
a condução foi feita da forma correta, os protocolos foram seguidos. E nisso a gente tem toda a tranquilidade. E quando eu faço referência ao período anterior, é porque se a gente teve 4 meses com uma pessoa sem nenhuma intercorrência, isso diz como foi a conduta dentro da unidade prisional. Perfeito. Nós vamos voltar ao estúdio. Mariana vai interagir conosco. Pois não, Mariana? É mais um compromisso comercial, Lucas, que a gente tem aqui, mas eu preciso só dizer uma coisa para a secretária, que a gente respeita muito o trabalho da secretaria, tá? E que todos os nossos questionamentos aqui é cumprindo o nosso papel do jornalismo, né? Que é perguntar, que é apurar, que é entender. Baseado nisso, Lucas, a gente recebeu uma nota agora há pouco da OAB aqui, Sergipe. Você consegue me ouvir bem daí, né? Que é uma nota um pouquinho longa, eu vou tentar falar rápido, porque tem um ponto que chama atenção, que é justamente o que ela acabou de citar. A nota fala o seguinte, que nesse mês dedicado ao Setembro Amarelo, a Ordem dos Advogados da Seccional Sergipe manifesta um profundo pesar diante da notícia de mais uma morte no sistema prisional sergipano, fala das necessidades urgentes de um fortalecimento das políticas públicas na área de saúde mental, destaca que não compete entrar no mérito da acusação criminal. E tem preocupado bastante a advocacia sergipana é a necessidade de assegurar que todas as pessoas privadas de liberdade tenham preservado as suas garantias fundamentais, especialmente o acesso devido ao processo legal e a proteção de integridade física, moral e psíquica, com vistas à efetivação dos direitos constitucionais da dignidade da pessoa humana. Aí é a parte que eu acho a principal, que é a que ela estava falando, em relação a esse atendimento da Daniele, que diz o seguinte: é necessário lembrar que a Constituição Federal assegura a indispensabilidade do advogado à administração da justiça. A advocacia não é e jamais será uma mera espectadora. Jesus seja louvado. Uma mera espectadora no processo, especialmente na audiência de custódia. Situação em que há alerta expresso sobre risco clínico, parecer o relatório médico. Tanto a palavra do advogado como a presunção de veracidade dos documentos médicos devem ser respeitados, pois são instrumentos essenciais para a promoção de decisões justas, razoáveis e proporcionais. Ou seja, ele está dizendo aqui que a presença do advogado fazendo essa solicitação também deve ser considerada, deve ser levada em conta para além da decisão. Ou seja, digamos que o fórum não tivesse enviado essa decisão. A presença do advogado ali teria essa autonomia para que fosse chamado e colocado imediatamente ali um psiquiatra. Então, Lucas, um pouquinho de paciência. Voltamos agora ao vivo com o repórter Lucas Moura. Pois não, Mariana. A gente já estava encerrando a entrevista aqui com a secretária. Secretária, Mariana fez a leitura de uma nota na OAB, em que a OAB, no que compete à SEJUC, fala sobre a necessidade de que a administração das unidades prisionais aconteçam de uma forma a respeitar a integridade dos indivíduos que ali estão, e lamenta o fato de que nós temos o caso de mais uma morte dentro de uma unidade prisional. É o que diz a nota da OAB. Nesse sentido, e eu peço até rapidamente, o que é que está sendo feito para que situações assim sejam evitadas? Nós também lamentamos, né? A OAB sabe que temos uma história, construído uma história de parceria, que temos ouvido a OAB nas sugestões, temos acatado sugestões e temos construído uma conduta para que o sistema prisional possa ser cada dia melhor para o interno. Então, nós temos tomado providências, sim, mas eu acredito que nesse episódio não houve nenhum tipo de desgaste com o advogado, porque estávamos lá para conduzir a interna para o seu advogado. O encaminhamento era esse. Ele estava lá, provavelmente numa sala que nós disponibilizamos junto com a OAB nessa parceria, para que ela fosse atendida. Então, em relação à OAB, temos a tranquilidade de saber que aqui a conduta é de parceria, de respeito, de deferência, de fidalguia. E, em relação à interna, nós lamentamos muito mais, porque nos surpreendeu, né? Mas temos a tranquilidade de termos seguido todos os mandamentos
do Comando Judicial e dos protocolos de segurança. Secretária, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela participação aqui conosco. Volto com você, Mariana. Agradeço, Lucas. Agradeço a ela também pela disponibilidade. Como prometido, aqui no estúdio eu estou com Fábio Trindade, advogado de defesa da Daniele Barreto, uma das últimas pessoas que viram a Daniele com vida. Fábio, eu preciso publicamente aqui te parabenizar pelo trabalho. Eu tenho 20 anos que faço jornalismo e poucas vezes vi uma pessoa com tanta sensibilidade como você. Poucas vezes eu vi realmente assim um advogado se emocionar como aconteceu ontem. Parabéns, muito obrigada aqui pela presença. Quero saber quais os próximos passos agora. Pronto. Boa noite, Mariana, né? Boa noite a todos. Os próximos passos serão o seguinte, né? Enquanto advogado, enquanto amigo, também hoje da família, né? Me compadeci dessas dores. Então, aguardamos, como foi explanado aqui, né, pelo resultado de todas as perícias, né? Iremos buscar, né, quem são os responsáveis, né, por tamanha atrocidade, uma vez que uma mulher em surto foi colocada numa unidade prisional, né, sendo que tanto o judiciário, né, quanto a secretaria, assim eu entendo, foi comunicado, sabiam da situação, né, que a Dani estava passando, e mesmo assim eu entendo e vi, respeitando inclusive a manifestação da secretária de Justiça, mas não foram observados, certo, o que deveria, os protocolos que deveriam ser praticados para que recebesse a Daniele dentro da unidade prisional, certo? Entendo que a doença que ela estava acometida era uma doença que foi capaz suficiente que ela permanecesse internada na Clínica São Marcelo, onde ela estava, onde ela foi retirada para audiência de custódia, certo? Sem alta médica, e que, diante da expedição do mandado de prisão, né, e diante da decisão que mandou proferir que proferiu a expedição do mandado de prisão, e bem como do efetivo cumprimento, né, naquele mesmo momento, eu presumo que existia uma comunicação prévia entre o juízo e a autoridade policial, porque ao mesmo tempo que saiu a decisão, foi expedido, a delegada já estava na porta da São Marcelo para retirar a doutora Daniele. Então, se existia essa ciência, se existiu toda essa situação que foi combinada, provavelmente eles deveriam ter ciência também das necessidades que a Daniele tinha, né? Necessidades de ordem médica, né? O que não foi observado, né? E eu pude constatar in loco. Fábio, infelizmente, fotos foram viralizadas, vazaram, fotos gravíssimas de Daniele Barreto morta. Você acredita que ela agiu sozinha? Como é que ela estava? Ela estava dopada? Ela tinha condição de alcançar aquela altura, colocar um lençol? Ou você acha que alguém ajudou ela? Eu vou te deixar com essa pergunta. Deixei o Fábio aqui com uma pergunta, né? Pois é. Eu estava lá, certo? Na unidade, onde tudo aconteceu, naquele mesmo momento. Recebi as fotos, né, já posteriormente, né, em grupos de WhatsApp, né? Então, assim, uma situação que a família também recebeu naquele mesmo momento, né? E fiquei estarrecido com tamanha agressividade naquelas fotografias, né? O último momento de Dani, última fotografia ali naquela unidade daquela forma. Pelo que eu soube, né, e pelo que chegou ao meu conhecimento, lá dentro da unidade ela estaria sozinha, certo? Entretanto, tem um circuito, né, de imagens, certo, que poderia ter captado qualquer outra pessoa, que deveria também ser analisado. E quanto ao estado que ela chegou lá, a Daniele chegou lá extremamente dopada. Ela estava dopada, ela tinha sido, né, e isso eu quero chamar a atenção de todos, ela tinha sido retirada da Clínica São Marcelo. Aqui, né, não está. Onde aqui não está. Ela teria sido medicada. Ela saiu da clínica, foi medicada, a autoridade policial delegada esperou concluir, né, a unidade terminar o acesso dela, terminar a medicação para poder levar
para o fórum. E assim ela foi medicada, eu não consegui verbalizar muito com ela, ela tinha lucidez, né, picos de, né, hiatos de lucidez, era o que ela tinha na verdade, e ela foi em um determinado momento que chamou atenção na audiência, é que ao sair da cadeira, onde ela prestou depoimento, e se levantar para falar com os familiares que estavam dentro da sala, ela ainda cambaleou, né? Isso foi um fato presenciado por todos nós, ela cambaleou, que ela não tinha ainda força nas pernas. Então, eu também quero entender como uma pessoa que se apresentou daquela forma, teria como também fazer tudo isso sozinho, certo? Então, assim, estou ansioso por toda a perícia que vai vir, né? E somente depois da perícia é que eu vou poder ou confrontar ou concordar com o que foi feito. A gente vai seguir aqui com você. Aqui no estúdio, minha gente, eu recebi o Fábio Trindade. Eu quero agradecer, viu, Fábio, imensamente aqui a sua presença e, é claro, né, todos os esclarecimentos. Mariana, eu que agradeço a oportunidade. Acredito que, diante de todos os fatos, teremos ainda outras oportunidades, certo? E, no momento oportuno, né, prometo lhe trazer todo o material que for produzido, certo? Tudo que for levantado, inclusive amanhã, acredito que a situação da audiência de custódia, que foi tão ventilada, eu acredito que ela vai ser divulgada, né? Tudo que foi produzido naquele dia, acredito que vocês terão acesso, certo? Vou só me certificar para que ali vocês consigam perceber tudo que ocorreu e redundou nesse desfecho trágico. Agradeço.